Paz do Senhor a todos, desejo-vos um dia abençoado na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o Senhor possa abençoar a tua vida, a tua casa, as tuas finanças, os teus negócios e que a bênção do Senhor possa repousar no seu lar. Amém? No dia de hoje eu quero partilhar a palavra de Deus com os irmãos, amém? E que o Senhor possa abençoar a tua vida, amém? Mas antes de nós começarmos a ouvir a palavra do Senhor, eu gostaria que você apertasse aí no sininho, subscreva no canal, para que o canal cresça e que a mensagem do Senhor também possa chegar a outras pessoas, que o Senhor possa, no nome de Jesus, transbordar em nossas vidas, amém? Então, quero partilhar nesta manhã, eu quero que você prepare a tua Bíblia, a palavra do Senhor, não é? Que nós vamos ler no livro de Lucas, amém? No Evangelho, não é? De Lucas. O Senhor possa, no nome de Jesus, enriquecer-nos a cada momento, amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, no seu capítulo 11, Lucas 11, e no seu versículo 23 até o 26. Vamos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos ou secos, buscando repouso, não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. Assim o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento da partilha da Tua Palavra e queremos entregar, Deus amado, tudo nas Tuas mãos. Que o Senhor possa fazer com que esta mensagem chegue, Deus amado, Senhor, a todos e que o nome do Senhor seja glorificado e que o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus. Querido Pai, seja Rei da Glória conosco, Rei da Glória. Querido Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que eu desapareça e que o Senhor apareça, para que o teu nome seja exaltado. Te entregamos tudo nas tuas benditas e poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, né, nos fala de uma situação em que um homem, quando aceita Jesus na sua vida como seu fiel e salvador, muitas mudanças acontecem, amém? Dentre essas mudanças que acontecem, o principal é a transformação do seu interior para o seu exterior, amém? Deus entra e faz morada na tua vida para te transformar não somente o coração, conforme muita gente diz, mas também para transformar o teu exterior. Assim, a pessoa que vestia roupas indecentes começa a valorizar o templo do Espírito Santo, se vestindo, na verdade, com decência. Aquele que, na verdade, fazia coisas tortas no seu corpo, começa a fazer coisas boas para glorificar o nome do Senhor. Então, quando a palavra de Deus nos diz que um espírito imundo sai, quando nós aceitamos a Jesus, nós passamos por um processo de libertação. A transformação que acontecerá em nós é o processo da libertação. Amém? Antes de nós aceitarmos a Jesus, antes mesmo de nós aceitarmos a Jesus, o que é que vem acontecendo nas nossas vidas? Se calhar nós éramos bêbados, gatunos, éramos mentirosos, éramos prostitutos e prostitutas, éramos beberrões, comilões, éramos tanto tipo de malícia que existe nessa terra. Mas todavia,
quando um servo do Senhor se levantou para ministrar uma palavra em nossos corações, nós ouvimos a palavra e aceitamos esta palavra e nos convertemos ao Senhor. Amém? E quando nós nos convertemos ao Senhor, aceitamos o Senhor como nosso fiel e Salvador, muitas mudanças, transformação acontecem na nossa vida. Primeiramente, o Senhor vai fazer com que você glorifique, exalte, busque mais. Amém? Então, quando nós estamos diante da presença de Deus, o Espírito Santo começa a reinar em nós, removendo tudo quanto não agrada a sua vontade, tudo quanto não agrada o caminho dele, para nos trazer a santidade, para nos trazer a purificação. Quem roubava já não rouba mais, quem matava já não mata mais, quem se prostituía já não se prostituía mais, quem na verdade bebia já não bebe mais. Então, todavia, o Senhor vem para transformar o nosso interior. Mas aqui a passagem que nós lemos, ele nos diz que aquele Espírito, antes mesmo do Espírito Santo fazer a mudança em nós, não é? Nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. E quando Jesus entra, traz o processo de libertação e remove toda a presença maligna que habitava em nós. E esses espíritos que foram removidos, foram expulsos, eles vão por lugares habitando, procurando a quem eles possam entrar. E quando eles vão começar indo por lugares, procurando uma casa para habitar, a Bíblia diz que eles não encontram. E isso pode durar 1 ano, 2, 3, 5, 8, 10, 20, 30, até pode ser 3 ou 6 meses. Então esses espíritos imundos vão vagueando. E aí você está buscando ao Senhor, está a louvar ao Senhor, está a ser transformado pela palavra, está a ser purificado pela palavra. Daí você decide ir para os caminhos tortos. Primeiramente começa com as más companhias. Por isso que o livro de Salmos, capítulo 1, ou seja, o livro de Salmos não tem capítulo, de número 1, versículos em diante, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E Paulo vem reforçando no livro de 1 de Coríntios, no seu capítulo 15 e no seu versículo 33, as más companhias corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando Paulo começa a falar das más companhias corrompendo os bons costumes, aí você começa a se inclinar nas coisas do mundo aos poucos. Você começa a andar com pessoas que ofendem, que não têm travão na boca, não têm travão na língua, não tem, vamos usar o termo, não tem papa. Então essas pessoas começam a falar a torta à direita para o teu ouvido: servir a Deus nem mais assim, estás a exagerar? Não. E outros vêm dizer: não é com essa idade que se serve a Deus, vai ainda vaguear mais um bocadinho, depois curte mais um bocadinho, depois serve a Deus. Ainda outros vão te dizer: vamos nas redes, Você começa a ouvir tanto essas coisas e começa a andar com as mesmas pessoas. Cedo ou tarde você vai se desviar. Cedo ou tarde você vai se desviar. Porque os conselhos dos ímpios vão fazer você se desviar. E quando você se desvia na totalidade da vontade de Deus, o que acontece? Aquele espírito que há muito tempo o Espírito Santo removeu, quando o Espírito Santo se entristecer e ver que você não estava ali buscar, então ele vai ter que sair. Quando ele sai, deixa a casa desocupada. A casa, quando fica desocupada, então ele vai voltar, aquele espírito maligno vai voltar. E ele, quando volta, olha, esse corpo está desabitado, e ele vai fazer o quê? Ele vai
entrar. Mas antes dele fazer a sua habitação nesse corpo, o que ele vai fazer? Ele vai olhar, não, a primeira vez que eu estive nesse corpo, já me libertaram, já me expulsaram. A primeira vez que eu me encontrei neste corpo, já me removeram para fora. Então agora eu vou, primeiramente, antes mesmo de eu começar a fazer a minha ação nesse corpo, eu não vou entrar sozinho. Eu não vou entrar sozinho. A Bíblia diz assim, ele vai buscar 7 espíritos pior do que ele. 7, ouve bem, 7 espíritos piores do que ele. E quando esses vêm, a Bíblia deixa bem claro em nos dizer, o ato desse homem será pior do que o primeiro. O que quer dizer, quando você, antes de você aceitar a Jesus, se você se prostituía, já não vai mais só se prostituir. Vai se embriagar, vai fazer o quê? Vai beber, vai fumar, vai fazer coisas perversamente cruéis com teu corpo, com tua vida. Você que era delinquente, já não vai simplesmente andar em grupo, você agora vai procurar matar, e não só matar, mas abrir corpo, misericórdia, abrir muita coisa ruim vais fazer. Você já não terá mais compaixão, não terás mais compaixão, você vai fazer o que você realmente quer fazer, destruir, assim conforme a palavra de Deus diz no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. As ações do diabo vão penetrar na tua vida, você vai começar primeiramente matar, roubar e destruir. Aquele que antes de aceitar a Jesus roubava, ele não vai só roubar. Agora, quando ele vê que já conseguiu a coisa, ele não vai sair simplesmente assim, vai querer também destruir a vida daquela pessoa ou matar aquela pessoa. E aqueles espíritos que estão em você vão fazer aquela ação e você vai ficar pior. Vai ficar pior. Você vai ficar um cão. Você vai ficar um porco. E o mais engraçado é que aquele que bebia, aquele que se embriagava antes de receber Jesus, e quando você aceita Jesus, foi liberto, se desviou, já não vai simplesmente beber a tua cervejinha, a tua cachaça, o teu quimbombo, já não vai simplesmente beber isso. Vai chegar num nível tão baixo que vai chegar ao ponto de beber bebidas fortes, bebidas quentes, para destruir completamente o teu corpo. Depois o teu corpo fica tipo esponja. Quando você coloca o dedo, você vê que entra, e Satanás quer te fazer isso, porque ele sabe que você já não pertence a Deus. Então ele vai fazer com que esse corpo seja totalmente destruído. Melhor é viver diante da presença de Deus. Eu, quando estou falando isso, não estou a dizer que é para colocar medo em você, mas é para que você entenda que Satanás não brinca de ser Satanás, nem Deus brinca de ser Deus. Então, quando você serve seriamente. Serve seriamente diante da presença de Deus. Busque fervorosamente diante da presença de Deus. Porque quando você olhar nas coisas que você está fazendo, o Senhor vai trazer renovo em tua vida. E quando esses espíritos imundos vêm habitar, começam a fazer muita confusão, até o ponto de me deixar ser uma pessoa porca, suja, virar um cão. A pessoa já não tem mais brilho de Deus, já não tem mais brilho. A presença de Deus
foi removida. Porque ele deixou. Porque quer agradar mais o mundo do que agradar a vontade de Deus. Volte para Deus. Você que sabe que se desviou, volte para Deus. Volte para Deus. Para de começar a culpar a vida dos outros, a tua irresponsabilidade. Você não pode culpar a ninguém. Pensa, se o Espírito Santo está a tocar neste momento, então volte para Ele. Volte para Ele fervorosamente. Adore a Ele fervorosamente. Vai clamando ao Senhor. Uma das coisas que eu quero te contar é que quando alguém está em pecado, ele culpa as suas irresponsabilidades a outras pessoas. Os teus atos de imoralidade, você culpa as outras pessoas. Sabe por que acontece isso? É porque o pecado já está em teu coração. E eu quero te dizer, assim conforme Adão e Eva, Jesus, ou seja, Deus falou com ele. Gênesis, no seu capítulo 3, vamos ler só um bocadinho para nós nos situarmos o que realmente o pecado faz com que tire a nossa irresponsabilidade para tirar para os outros. Amém? A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, no seu capítulo 3, onde fala da tentação, ou seja, da queda do homem. Diz assim: e ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença de quem? Do Senhor Deus. Vamos descer mais um bocado. E diz assim no versículo 10: ele disse: ouvi a tua voz soar, temi, porque estava escondendo. O pecado faz com que você não consiga mais enxergar a beleza que Deus colocou em você. Aqui no versículo mais abaixo, ele diz assim, no versículo mais abaixo, versículo 11, diz assim: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, é essa parte que eu quero me focar. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. O que Deus não queria que Adão falasse, Adão falou. A mulher que me deste por companheira, essa me induziu no erro. Ele fala: eu aceitei com que ela me entregasse do fruto e eu comi. Senhor, me perdoa. Adão não assumiu, culpou. E quando você está em pecado, você culpa as outras pessoas por causa da tua irresponsabilidade. Então está na hora de você fazer essa mudança, aceitar a Jesus como teu fiel e salvador. Volte para Deus, busque a Deus, vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus, busque a Deus. Não olhe o que as pessoas vão dizer de você. Foca-te em Deus. Foca-te em Deus. Arrepende-se dos seus maus caminhos e viva para Deus. Sai das más companhias. Chega de pornografia. Chega de prostituição. Chega de bebedeira. Chega da delinquência. Deixa a bandidagem. Começa a servir a Deus. Sai deste cadeirão, desta cadeira, levanta-se e vai orar. Vai buscar a presença de Deus.
Vai buscar a presença de Deus, porque Cristo não tarda a sua vinda. É necessário que nós possamos aceitá-lo e viver para a honra e glória ao seu santo nome. Então adore a Deus. Volte para Deus, volta. O mundo não vale nada. O mundo não vale nada. Então, viva para Deus. Anda de acordo à vontade de Deus. Sai do mundo. A palavra de Deus diz: nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Você não é propriedade do mundo. Sai de lá, volta para Jesus. Anda de acordo à vontade de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoar a tua vida. E que acima de tudo, o Senhor possa tocar em teu coração. Que Deus ilumine o teu caminho. A pergunta seria, e como é que eu posso fazer para continuamente buscar a presença de Deus? Para que eu não seja porco, cão, um imundo. A Bíblia diz: busca paz com aqueles que invocam o nome do Senhor com coração puro, santo e limpo. O Senhor, em meio às tuas orações, te orientará com quem você andará. Então Deus abençoe a tua vida poderosamente. Amém? Muito obrigado pelo tempo que vocês me disponibilizaram para ouvir a palavra de Deus. E que o Senhor possa abençoar grandemente a vossa vida. E que a paz do Senhor reine em vossos corações, transbordando alegria. Amém? E que o Senhor possa abençoar. E não se esqueça, inscreva-se no canal para que a palavra de Deus seja ministrada até os confins da terra e que todos possam ouvir a palavra do Senhor e que até que o Senhor possa buscar a sua igreja. Amém? Deus abençoe.